foi feito um trabalho bem interessante e que questiona justamente, que traz a resposta do porquê de alguns profissionais serem bem-sucedidos, respeitados pelos chefes, admirados pelos colegas, enquanto que outros não conseguem o mesmo empenho. Por quê? Então foi feita, portanto, essa pesquisa, e a resposta também foi levantada, e a pesquisa foi feita pelo Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente, que investigou este tema e trouxe alguns dados reveladores. É nesse sentido que nós então convidamos a presidente do Instituto, a doutora Miriam Durante, ela que está conosco agora ao telefone. Doutora Miriam, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem. Muito obrigado à senhora pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Obrigada a vocês. Quer dizer, esse resultado dessa investigação realmente trouxe dados reveladores, doutora Miriam? Trouxe dados que, assim, a pesquisa fala que 7 a cada 10 profissionais estão insatisfeitos com o trabalho, né? A pesquisa, o tema mesmo é se você está pronta para o sucesso. Porque hoje em dia todo mundo quer ser um sucesso. Mas até para você ser um sucesso, você precisa saber o que é ser sucesso. Todo mundo quer ser, mas não sabe exatamente o que é ser um sucesso. Porque o sucesso não é só você ganhar dinheiro, não é só você atingir o seu cargo. Hoje em dia eu acho que o sucesso é uma coisa mais ampla, né? O sucesso é o todo. É uma realização pessoal. É você se dar bem em todas as áreas, né? E as pessoas às vezes acreditam que é você subir só de um cargo, mas você viver estressado, é você passar por cima de todo mundo. Não é bem assim. Então, as pessoas não conseguem, elas não planejam bem o que elas querem. Então, elas vão conseguindo algumas coisas, mas assim, sabe, sem planejar nada, sem pensar muito, e aí fica muito difícil, né? Tá, agora, porque uns realmente obtêm um sucesso e outros não? Seria a questão do que a senhora falou, planejamento, doutora Miriam? Assim, por exemplo, você decidiu, você é jornalista ou radialista. Pois não. Você decidiu fazer isso. Ou por vocação, por vontade. Você decidiu, você teve uma meta e você foi. Exatamente. Agora, se você concordo, por exemplo, não deve ter sido fácil. Quantas pessoas gostariam? Não é só ter uma voz bonita, não é só achar que você pode. Você tem que passar por várias etapas. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Quantas pessoas têm uma voz bonita e querem, mas não conseguem? Então você precisa ter força de vontade, você precisa ter várias coisas, determinação. Então tem muitas pessoas que acham assim, eu vou tentar. Na primeira não deu certo, eu desisto. Não é assim. Hoje em dia, a maioria dos jovens, eles desistem nas primeiras tentativas. Eles não têm um planejamento. E isso a gente pode ver muito claro na pesquisa. Que 40% das pessoas afirmam assim, que eles não estão contentes com a posição, ou não estão contentes com o cargo, mas que eles também não fazem nada para mudar. Eles deixam a vida ir passando, sem fazerem nada para mudar. Então, isso quer dizer o quê? Você não está contente com o que está acontecendo com a sua vida, mas você simplesmente não mexe uma palha para mudar. Isso é um conformismo, isso quer dizer, você não se incomoda com nada. Isso é muito feio, isso é muito chato. Porque a gente está falando de gente jovem, que fica sentado numa cadeira, esperando que as coisas aconteçam assim, ao acaso. Então, é muito estranho. A pesquisa realmente revelou um quadro que a gente tem que ficar meio preocupado. Uhum. Ou seja, as pessoas estão se acomodando. Entendi. A pessoa, de alguma forma, não conseguiu, portanto, sucesso, também porque não planejou, se vê, portanto, fracassado, mas na realidade não é fracassado porque ele não tentou alcançar o sucesso, mas na realidade ele se conformou, então, ali naquela posição,
vendo, portanto, aqueles que planejaram terem, portanto, aí o sucesso, e elas ali, essas pessoas aparentando, portanto, em uma derrota, mas elas podem, nessa situação de fracasso, derrota, elas ainda têm tempo de darem a volta por cima, doutora? Sim, elas têm muito tempo de dar uma volta por cima. O que está acontecendo é o seguinte, o que a pesquisa mostrou é que nada mais é que as pessoas têm que mudar, e eu acredito que elas estão mudando um pouquinho a cabeça. É que 70% das pessoas têm medo de ser avaliado. Então, o que deixa bem claro essa pesquisa é que antigamente todo mundo estava preocupado em ter um currículo muito bom, então você tem que saber falar várias línguas, você tem que se preocupar em ter liderança, você tem que se preocupar em algumas coisas, mas nunca ninguém se preocupou com o emocional. O que essa pesquisa vem mostrando, é o que eu venho debatendo há muito tempo, é que o lado emocional pesa muito. E essa pesquisa deixou bem claro, porque 70% dos entrevistados têm medo de ser avaliado. Então, se você tem um currículo muito bom, você é capacitado, mas na hora de você ser avaliado, você tem medo. Então, como é que você pode assumir um cargo de liderança se você tem medo de passar por uma avaliação? Então, o seu emocional é muito fraco. Aí 60% tem medo de lidar com críticas e sugestões. Você percebe que é assim, ao mesmo tempo que você tem um currículo muito bom, você ocupa um cargo de liderança, mas você não pode ouvir nenhuma crítica e nenhuma sugestão. Agora, como é que busca, então, esse equilíbrio, né? Ou seja, a pessoa é extremamente competente, mas o seu emocional está, de certa forma, comprometido. Como é que se busca esse equilíbrio? Hoje está mudando. Hoje liderança tem a ver com coerência. Que coerência, o que é? É caminhar do jeito que você fala. Não adianta nada você chegar e falar para os seus funcionários, passar uma verdade, olha, tem que ser assim, 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 e por trás você não tem nada daquilo. Hoje em dia você tem que falar uma coisa e agir daquela maneira. Tem transparência. Exatamente. Hoje em dia se busca uma verdade. Então, a pessoa tem que ter uma maturidade emocional. Então, eu acho que agora está se procurando tudo isso. Você tem que ter uma habilidade de liderar, um potencial das pessoas, ser mais criativo. Então, eu acho que nós estamos procurando lidar com a criatividade, com esse outro lado que antes não se lidava. Entendeu? Então, eu acho que esse lado é que está sendo, não sei, eles estão cavando um pouco mais, porque senão não adianta. Se você não for atrás do lado emocional, não adianta. As pessoas não conseguem falar. Agora é interessante a senhora trazendo, portanto, esses dados dessa pesquisa, que é realmente muito interessante, mas dentro de uma empresa, de uma corporação, às vezes aquela liderança que quer realmente avançar, ela termina sendo observada por aqueles que estão ali, tipo, fracassado, como se fosse uma linguagem bem chula, né? Até me perdoe. É um puxa-saco, quer se aproximar, portanto, da chefia para poder realmente galgar degraus e outras coisas mais. E, de repente, a pessoa fica inibida em ser criticada, como a senhora muito bem frisou, não gosta de ser criticada, mas, de repente, ela tem medo de ser criticada, então se retrai. Como é que é romper isso, doutora? Então, mas hoje em dia você já reconhece esse tipo de pessoa e ninguém gosta. Hoje você já reconhece, olha, 70% dos entrevistados confessa que não consegue se negar a realizar as tarefas do dia a dia. Certo. Por quê? Porque não sabe dizer não. E você tem necessidade de falar não. Sabe que uma pessoa chegar para você 5 minutos antes de você ir embora e despejar uma papelada enorme e falar, você tem que fazer? Uma coisa é você poder fazer tudo aquilo. E de repente você não pode. De repente você não pode, você tem que falar, eu sinto muito, eu não posso. Mas às vezes você não consegue.
Então a pessoa vai embora, você xinga até a mãe, o pai, entendeu? Porque você não podia fazer aquilo, mas você não tem a coragem de dizer não. É o que você está falando, é aquela pessoa que não tem a coragem. Mas hoje em dia você reconhece quando é aquela pessoa que quer bajular, tudo. Hoje não se tolera mais isso. Cada vez menos. Porque você reconhece essa pessoa, que é aquela que só está te querendo puxar, sabe? Você percebe esse tipo de pessoa. Eu acho que cada vez menos está se tolerando esse tipo de pessoa no trabalho. Entendi. Agora, a pesquisa, o resultado, de alguma forma, ela está disponibilizada para o público interessado, doutora Miriam? Como eu não escutei? Quem estiver interessado no resultado dessa pesquisa, tem Está como no IPOM. Já está no IPOM com todo o resultado, com todos os gráficos. E a senhora poderia nos dizer o endereço do IPOM? www.ipom-org.com.br. Perfeitamente. Qual foi a metodologia aplicada para obter esse resultado, doutora Miriam? Eu não te escuto, eu acho que o telefone ficou baixo. Deixa eu fazer de novo aqui a pergunta para a gente. De que forma essa investigação foi feita? Levou muito tempo? Não, as pesquisas elas são feitas mais ou menos com um mês. Foram 1.340 pessoas, né? Sim. E mais ou menos um mês. A gente faz todo mês uma pesquisa. Uhum. E nós já estamos desenvolvendo uma outra pesquisa. E cada vez mais, toda pesquisa é assim, a gente pega uma pesquisa, esmiuça aquela, vai para outra. Sempre tem a ver com a próxima pesquisa. Ah, entendi. Nós já fizemos a pesquisa do trabalho, que foi uma das primeiras, aí a gente viu quais eram os dados principais e aí a gente vem desenvolvendo. Entendi. Tá muito bem, então, doutora Miriam Durante, foi um prazer ter conversado com a senhora, agradecemos muito pela atenção, tá bem? Muito obrigada. Um bom dia para a senhora. Bom dia também. São 8h39, nós conversamos com a doutora Miriam Durante, presidente do Instituto de Pesquisa e Orientação da Mente.